Olá, boa noite. A gente está voltando hoje, mais uma sexta no Galpão. E hoje nós vamos terminar, né, as lives sobre como pensar as cidades contemporâneas. Agora eu vou chamar o Elterson Leite para falar sobre o tema de hoje, que vai ser sobre economia, tá? Economia urbana, mais especificamente. Oi. Oi, Gá, tudo bom? Bom, Elterson, primeiro a Dá, gente se- da Escola do Galpão quer dá sempre um agradecer, né, o fato de ter barriga. aceitado o nosso convite. E eu vou o Elterson é arquiteto urbanista, ele fez mestrado em planejamento, né, na área de urbanismo, e está fazendo doutorado agora. Ele estudou aqui na Unesp, Presidente Prudente, fez a graduação aqui, fez a FAO, né, o USP de São Paulo, o mestrado, e agora você está em São Carlos. Também vamos começar conversando sobre como é que foi essa trajetória, né? Assim, porque muita gente que está nos assistindo pensa em fazer mestrado, doutorado e tal, então por que você foi caminhando especificamente? Você saiu daqui da Unesp, aqui ainda a gente não tem pós, né? Em arquitetura. Não, Então você foi não. para a FAO, né, em São Paulo, e depois você foi para São Carlos. Tem a ver com o teu trabalho, com a tua pesquisa, você ter feito essa trajetória, né? É uma das coisas que eu queria te perguntar. Boa noite, Eda. Boa noite, pessoal que está assistindo. Primeiro, eu agradeço o convite seu e da Cris, né? Sempre um prazer falar com vocês. Então, eu fiz arquitetura em Prudente, né? E aí, em Prudente, o curso de arquitetura ele é bem voltado para, pelo menos era, né, quando eu estudei, para as questões urbanas e para a discussão, enfim, do urbanismo e da produção da cidade, esse tipo, tinha um pouco mais essa vertente, né? E então, assim, logo no segundo ano da graduação, eu já fui fazer iniciação científica, né? Eu fiz iniciação científica com a Aida Góes, que ela é historiadora, professora do departamento de geografia, né? Então, eu fiz iniciação científica com ela na área de urbanismo. E aí foi daí eu já segui. Então, do segundo ano da graduação para frente, eu já comecei a trabalhar com planejamento urbano e urbanismo e fui embora, né? Aí, em 2013, eu fiz intercâmbio, eu fui para a Alemanha. Lá eu estudei numa universidade que não era tradicional, digamos assim. Então, não tinha os cursos tradicionais. Então, eu estudei num curso que chamava Ciências Culturais, e dentro desse curso tinha dois módulos, um que era de desenvolvimento urbano e outro que era de cultura da construção. Então, eu tive essa formação bem interdisciplinar também no intercâmbio, e aí eu sempre fui, então, estudando a cidade por essa perspectiva bem interdisciplinar. Então, eu tive uma orientadora historiadora no departamento de geografia, fui para um curso de ciências culturais e estudava arquitetura. Quando eu voltei, eu terminei a faculdade e decidi que eu queria seguir na área de planejamento urbano, né? E aí, aqui no estado de São Paulo, a principal referência era a FAO, aqui, né? A FAO-USP. Aí eu prestei o processo seletivo para o mestrado, eu passei, e segui no meu mestrado aqui com a Paula Santoro, aqui na FAUSP. Aí meu mestrado foi super específico, eu estudei um instrumento urbanístico muito específico, que foi a auto-organeirose, estudei a aplicação dele em São Paulo. Não foi uma pesquisa nem... Foi uma pesquisa muito específica mesmo de um instrumento e a aplicação dele numa cidade. E aí terminei o mestrado, já prestei direto o processo para o doutorado e fui para São Carlos, para a USP de São Carlos. E lá agora eu estou pesquisando o processo, estou discutindo um pouco mais, uma pesquisa mais ampla sobre financiarização e, enfim, como esse fenômeno econômico está relacionado com a produção da cidade, a produção do edifício, né? E ao fim e ao cabo é o que a gente faz, né, como arquiteto também. O que é bem interessante no teu caso, que o mestrado e o doutorado eles são bem técnicos, né? Em áreas jurídicas, basicamente, né? Se a gente É, pensar, porque o outorga onerosa
É uma coisa muito específica e geralmente os arquitetos meio que fogem, né, dessa área. Então é bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse tipo de pesquisa, né? Porque ela é mais ou menos que nem cálculo na faculdade de arquitetura, né? A hora que você vai estudar essa parte mais jurídica, todo mundo meio que foge, né? Então, por isso que eu Eu, queria que você explicasse um pouquinho mais, né? Você tem razão. Quando eu fiz o processo seletivo para o mestrado, e daí eu apresentei meu projeto para a banca de seleção, uma das professoras até comentou assim: Nossa, um menino tão novo querendo estudar um tema tão chato. E você tem razão. E foi assim, eu particularmente gosto. O meu de fato é jurídico, tem uma dimensão jurídica. Você estudar planejamento urbano tem lei, não tem muito como fugir. O planejamento urbano brasileiro é Ah, legalista. sim. Desde o Estatuto das Cidades, plano diretor, não tem como você fugir, não. Exatamente, é um planejamento urbano legalista, então não tem a parte da lei. Mas a minha pesquisa do mestrado era um pouco mais focada na dimensão econômica da aplicação da lei. Então eu tentava discutir um pouco qual que era o impacto na produção imobiliária e como a prefeitura conseguia obter recursos com isso. Então ela tinha um pé ali na economia e um pé na administração pública também. E no urbanismo, porque era um instrumento de planejamento urbano, né? Mas Certo. assim, eu acho que é um campo muito grande e eu acho um campo muito importante, porque eu acompanhei as outras lives que vocês estão fazendo e vira e Sim. mexe e entra no assunto dos problemas das nossas cidades, os desafios que a gente enfrenta, né? E todas essas questões. E isso invariavelmente passa por a gente entender a dinâmica de planejamento urbano das nossas cidades e ter capacidade de propor coisas diferentes, né? Porque, Sim. enfim, os problemas estão fáceis, né? A gente consegue, a gente vive eles, a gente percebe. Então, o que a gente precisa, pelo menos é o que eu penso da função da universidade nisso, é a gente conseguir entender esses problemas e ter capacidade de propor coisas diferentes, né? Então, a gente pode fazer isso na escala do prédio, do desenho, na prancheta, fazer no projeto? Pode. Mas pensar numa escala maior, a escala da cidade, vai pedir que a gente, enquanto arquiteto, entenda de planejamento urbano, entenda de lei, entenda de economia e possa, enfim, propor coisas diferentes para esse quadro que a gente tem, né? Não, isso já começa no primeiro contato com o cliente, por exemplo, você já tem que saber o que ele pode construir lá ou não, né? Então já Exato, começa por aí. Quer dizer, exato. a coisa não é solta, né? Você faz o que você quer, do jeito que você quer, onde você quer, né? Então isso eu acho bem legal, né? A gente já tem, por exemplo, nessa escala pequena, a gente já tem um pouco de noção, como a gente tem noção da questão da insolação, ventilação, né? Esse conjunto meio que a gente entende fácil, né? Agora, quando você Exato. vai para a dimensão urbana, o bicho pega, né? Porque a coisa muda de proporção, né? E atualmente você é de São Paulo mesmo? E você está Eu morando em São Paulo? não, eu já dei mandada pelo estado. Eu sou natural de Ah, Hortolândia, uma cidade do lado de Campinas. Aí tá. dei para Prudente, aí fiz faculdade em Prudente, aí vim, fui para São, agora eu estou em São Paulo, agora eu estou morando aqui. Ah, tá. Mas o meu doutorado é em São Carlos, então eu ainda estou O nesse. doutorado São Carlos, São Paulo fica fácil, né? Daqui você fazer doutorado em São Carlos é bem complicado. Todo mundo que eu conheço que fez queria morrer, porque é muito longe, né? É longe Muito longe, muito complicado, e é uma a cidade condução para que lá. não for de carro. Hum. Aí vamos falar um pouco sobre. Você está trabalhando dentro da cidade de São Paulo agora, Eu né? trabalho numa consultoria aqui, eu sou, É. eu sou analista de mercado de capitais e investimentos. Isso é bom, na verdade, porque eu tô com os dois pés nos dois lados, né? Então, eu tô na É. academia e eu também tô trabalhando no mercado, isso, enfim. Na academia, às vezes, não é tão bem visto, mas eu acho que é uma ótima experiência, porque eu tenho condição agora de entender muito melhor certas coisas, né? Certo. Mas eu tô trabalhando, então no trabalho é uma consultoria internacional, então a gente atende muitos clientes
clientes muito grandes, então são Volkswagen, McDonald's, todas essas grandes empresas, geralmente a gente tem conta delas, a gente cuida de toda a parte imobiliária delas, né? Então, desde a localização de loja, cuida da gestão da gestão enfim, do portfólio de imóveis. Eu trabalho especificamente com investimentos, né? Então, eu trabalho no departamento que pensa o imóvel enquanto um investimento financeiro. Então, eu faço pesquisa de mercado e análise de viabilidade, cálculo de preço, esse tipo de coisa. Aí você trabalha com várias empresas. Isso, a gente é uma consultoria, a gente tem vários clientes e os clientes para fazer. A empresa ela tem vários ramos, então ela trabalha, enfim, são vários departamentos que cuidam de todo o processo de imobiliário. Então desde o departamento de consultoria, que você tem um terreno e não sabe muito bem o destino que você vai dar para aquele terreno, você contrata a consultoria, ela faz um estudo e indica o melhor uso para aquele terreno. Tem o departamento de gerenciamento de propriedade, tem o departamento de logística, departamento de escritório. Eu trabalho especificamente no departamento de investimentos, né? Então, eu trabalho mais um pouco com fundo imobiliário, com empresas com property companies, né? Empresas que são proprietárias. E o meu trabalho específico é esse. E aí, no caso, para esse trabalho, o teu mestrado te ajudou muito, né? O mestrado Porque ajuda você muito. pode descobrir tipos de investimentos que outro arquiteto qualquer não teria muita noção, né? Exatamente, com certeza, Eda. Porque, assim, quando a gente pensa um terreno, né? Às vezes a gente pensa a função do arquiteto desenhando o prédio, né? Mas aquele prédio, ele, enfim, na lógica capitalista, ele é um negócio. Então, você tem que fechar esse negócio matematicamente, né? Esse negócio tem que gerar lucro no final das contas. E então um pouco do trabalho é esse, né? Então você tem um terreno, ou enfim, não só um terreno, mas um imóvel, qualquer coisa imobiliária, você precisa pensar isso. Mas num terreno específico, você tem que entender a capacidade daquele terreno, a capacidade construtiva daquele terreno, né? Então, o que pode construir, o que não pode, quanto pode construir, o quanto não pode, entender onde ele está localizado, quais são as demandas para aquela região. Enfim, eu não vou construir um prédio de escritórios altamente moderno em Presidente Prudente, por exemplo, porque não vai ter demanda para isso. Mas Presidente Prudente pode comportar um bom condomínio logístico, por exemplo, porque é uma cidade importante aí na região, tem aeroporto. Então, entender essas dinâmicas é fundamental. E aí, essa empresa, ela trabalha só dentro da cidade de São Paulo ou ela se estende para o Brasil, para o estado? Como é que é? Ela é uma multinacional, né? Ela é uma empresa canadense. Sim. A sede dela Ah, tá. é nos Estados Unidos e ela está em 69 países, pela última vez que eu soube. Então, ela tem Certo. escritório em 69 países. Aqui no Brasil, tem escritório em São Paulo e no Rio. Mas os dois escritórios atendem basicamente o Brasil inteiro. Então, por exemplo, nesse exato momento eu estou com um projeto em Santa Catarina, tem projeto no Ceará, tem projeto no Rio de Janeiro. Então, assim, a atuação é nacional, assim, abrange o território inteiro. É bem interessante que você tem que fazer uma pesquisa muito grande, né? Porque se Explicado fosse isso. só dentro de uma área pequena, o estado de São Paulo, que você já conhece de certa forma, é mais fácil, né? E cada projeto é um desafio também, né? Igual esse mesmo de Santa Catarina, é um projeto que eu tive que estudar a localização dos portos, as rodovias, a qualidade de cada rodovia, entender a legislação ambiental, tive que estudar, fazer um mapeamento de todas as universidades para identificar mão de obra, onde estava a mão de obra qualificada para instalar uma indústria. Então, assim, de fato, cada projeto
é um aprendizado muito grande que você tem que passar, sabe? Porque são um conjunto de elementos muito grandes que a gente tem que considerar para pensar a viabilidade e adequação de um projeto naquele local, né? Assim. Isso é importante. É, Eu só pode ia falar. comentar que isso também mostra como a função, a profissão do arquiteto e do urbanista, ela é muito ampla, né? Acho Porque que, sem dúvida. o, a quantidade de informação que a gente tem que manipular, que a gente tem que, enfim, conhecer para pensar um projeto é uma coisa muito grande, é muita, muita informação. E agora, com a questão da pandemia, vocês já estão sentindo que o mercado imobiliário já está dando um reflexo, porque a gente teve uma grande. Já faz um tempo que essa mudança, por exemplo, principalmente de home office, das pessoas voltarem para casa, mas você já não ter mais esses lugares tão centralizados de trabalho, né? Uhum. Então, isso, claro que vai dar um impacto enorme dentro do mercado imobiliário. Vocês já estão sentindo esse impacto? Ou ainda não chegou? Não, chegou. Você pode falar sobre Eu vi a live desse mês com o Felipe, né? Ele comentou bastante disso e já chegou ainda. Nesse último, os dados de mercado, eles sempre são calculados por trimestre, né? Então, nesse segundo trimestre de 2020, teve uma devolução de área de escritório aqui em São Paulo de aproximadamente 70 mil metros quadrados. caramba, Muita área. Bateu o tá? recorde histórico. Foi muita coisa que foi devolvida. Hum, E para escritório, né? Eu acho assim, esse debate do home office, do impacto, vai ter um impacto, eu acho que é inegável, principalmente porque aqui no Brasil ainda não tinha o hábito do home office. Então, a gente às vezes ainda pega muita notícia da Europa, dos Estados Unidos e não pensa um pouco para nós, para nossa realidade, né? Nos Estados sim. Unidos e na Europa, o home office era uma realidade. Então, você é contratado numa empresa sabendo que você vai trabalhar segunda, terça e quarta no escritório e quinta e sexta em casa. Aqui no Brasil ainda era uma coisa muito, muito pequena. Pouquíssimas empresas tinham uma política oficial de home office. Então, eu acho que a experiência da pandemia mostrou para essas empresas que é possível, sim, você trabalhar com seu funcionário estando em outro local, né? Então, para alguns segmentos, eu penso, por exemplo, escritório de advocacia, empresas que têm um trabalho um pouco mais burocrático, essas empresas vão flexibilizar sim e vão devolver algumas áreas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem escritório de advocacia que tem 10 mil metros quadrados alugados em prédios. O escritório desse vai perceber que ele não precisa de 10 mil metros quadrados, ele pode muito bem, Mas não precisa mesmo, não precisa porque mesmo. mesmo por Então, mais que ele tenha clientes, não vai nunca, né, ter um não monte de. tem, imagina. Então, acho que esse tipo de empresa vai perceber que pode muito bem diminuir sua área. Mas, de modo geral, eu creio que o principal impacto vai ser econômico mesmo, sabe? Se a gente persistir e alongar a crise econômica que vai se desenhando, as empresas vão devolver a área não porque elas vão adotar home office, mas porque elas estão com dificuldade financeira mesmo, né? Então, acho que a recuperação econômica ela é muito mais importante nesse momento do que o home office em si, sabe? Agora, isso vale para escritório, né? Agora, empreendimento logístico tá numa outra viagem. É, O, a, a procura por imóvel logístico aumentou muito por conta do e-commerce, né? Todo mundo começou a comprar mais. Então, a procura por imóvel logístico disparou nesse segundo trimestre. e aí, de logística que você está falando, para a gente entender melhor, quem está assistindo, são essas companhias que fazem entregas por internet, vendas por internet, é isso? E isso o logístico são os galpões, né? Então, vira e mexe quando você Os passa em galpões. e também como centro de distribuição. Então, Magazine Luiza, Vejo, todas essas lojistas, eles têm esses
galpões onde eles armazenam as mercadorias e dali fazem a distribuição. Eu tive, agora há pouco tempo, na Dom Pedro, né, perto de Campinas, a estrada ali, aí basicamente é só galpões para comércio, né, assim, mas coisas imensas, né. Fazia muito tempo que eu não passava por ali, eu fiquei assustada com o tamanho das empresas. A gente falar um pouco sobre a questão da outorga onerosa, né? Para você explicar um pouco, porque é sempre uma coisa que a gente ouve falar, acha que é, e às Ah, vezes tá. não é muito bem aquilo que a gente está achando. Eu brinco, a outorga é o pesadelo de todos os incorporadores aqui, né? Porque eles falam que aumenta muito o custo e tal. A outorga, assim, para quem não sabe, você tem um terreno, então você pode construir um tanto naquele terreno. Geralmente tem Certo. um fator. Então, se é um terreno de 1.000 metros e o coeficiente de aproveitamento é 1, você pode construir uma vez a área do terreno, 1.000 metros. Toda cidade deveria adotá-lo. Ele é um instrumento que permite uma maior... Porque qual que é a lógica dele? Então, pensa assim, uma prefeitura ela vai ter que investir recurso público, seja da fonte que for, para ter asfalto, para ter, enfim, saneamento, para zeladoria. Aqui em São Paulo, na construção de metrô, a própria linha de ônibus, enfim. E esses recursos são públicos, né? Só que Sim. alguns se beneficiam de forma muito mais forte desses recursos. Então, se eu tenho um terreno lá, esse terreno... Ah, é outra vida também, né? Se morar na porta do metrô, é outra vida. Exato, né? Você tem um terreno e aí a prefeitura vai lá e constrói uma estação do metrô do lado. Seu terreno valorizou muito. Só que essa Sim. valorização do seu terreno não foi porque você fez alguma coisa, foi porque a prefeitura e dinheiro público para construir aquela estação. Então, a outorga ela vem um pouco nessa ideia de você conseguir capturar um pouco dessa valorização. Então, assim, a outorga é um instrumento claro. Os incorporadores brigam muito porque eles falam que é mais uma taxa para pagar, que vai encarecer o produto e tal, mas é balela. Dependendo se ela está mal calibrada, vai ser um problema, mas o retorno social da outorga é que todos esses problemas contam. Em relação o problema da outorga é que ela precisa de um mercado. Não tem como você aplicar a outorga onerosa numa cidade que não tenha verticalização, porque a outorga está relacionada com a verticalização, né? É justamente quando Sim. você vai ter que construir mais para verticalizar. Se a cidade não tem um processo de verticalização, não vai ter sentido ter outorga. Agora, no Então, eu acho caso das cidades médias, é o problema dos condomínios, né? Porque você vai ter uma área que imensa, né? exato. Murada, e você transforma tudo que está em volta em um lugar, né? E, e aí você esfacela o tecido da cidade, né? O tecido urbano é desfacelado. Então, quer dizer, a gente não tem, no caso, aqui em Prudente a verticalização é pequena, né? Proporcional a outras cidades que há 30 anos atrás eram do mesmo tamanho de Prudente como Londrina, né? Se a gente pegar Londrina, a verticalização em Londrina é enorme. Mas a gente tem esse problema que eu acho que aí se a gente pegar, por exemplo, Paulo Mendes da Rocha, né? Ele sempre falava, o jeito certo de morar é em prédio, né? Quer dizer, você tem que ter áreas, né? Áreas livres. Porque se você pensar nos condomínios, eles são áreas fechadas imensas, né? São lotes imensos. E não tem nenhum tipo de custo a mais, né? Sendo que ele trunca todo o sistema viário da cidade, né? Então, eu acho Com certeza. que talvez fosse interessante a gente pensar também nesse sistema, não só na questão do lote, mas na questão de grandes áreas, né? Não sei se existe algum tipo de aparelhamento Exato. para isso. Eu acho que a questão do condomínio ela é mais complexa para a gente pensar em resolver ela via lei, né? Bom, pensar, na Hum. verdade,
fechado ele era uma aberração jurídica até alguns anos, né? Mas agora, Sim. da lei dos condomínios, então ele não é mais uma ilegalidade jurídica também. Mas assim, Eda, a questão dos condomínios ela é uma questão mais social do que... Lógico que ela é urbanística, porque você tem uma dimensão física do condomínio, mas a grande chave para entender isso é a questão, uma questão social mesmo, né? De que é muito difícil resolver essa questão do condomínio via lei. É muito, enfim... O condomínio ele é um fenômeno muito mais social do que legal, né? Então, o problema do condomínio é que você tem uma classe média, classe alta que quer se diferenciar e se diferenciar, inclusive, no local de moradia, né? Então, É. procura um Que é uma condomínio. segregação espacial, né? Uma É, e segregação espacial. no caso dos condomínios, o pessoal até costuma dizer que é uma autossegregação, né? Porque quando a gente fala de Sim. segregação, geralmente é um processo de que, enfim, você separa o outro, mas nesse caso você se separa, né? Então a- o condomínio ele tem essa dimensão dessa autossegregação também. Então, assim, pensar, eu continuo achando que essa discussão do condomínio ela é um pouco mais difícil de tentar resolver via prancheta ou via lei. Ela é uma discussão um pouco mais ampla, enfim, da nossa capacidade de pensar, enfim, como uma sociedade urbana, uma sociedade que pensa a cidade como local do encontro, da diferença, e não uma sociedade que quer cada um no seu quadrado e eu vou morar aqui no condomínio entre os meus, né? Então, acho que essa discussão é muito mais social do que de planejamento urbano. Ainda que no planejamento urbano ele carregue todas essas contradições que a gente conhece também. Não, e principalmente porque que eu tinha falado, você esfacela o tecido urbano, né? Então, Esfacela, exatamente. fica uma coisa absurda, né? E Exato. aqui por dentro a gente vai ver que a questão do local, perto das nascentes. Então, são vários outros problemas que a gente vai ter aqui, além desse, né? Agora, Exato. o que eu acho interessante da outorga, por exemplo, que no caso da Casa das Rosas, né? Que acho que ela funciona muito bem como instrumento nesse caso, que foi tombada a casa, propriamente dita, as roseiras, né? E a parte que era a parte de serviço, ela foi comprada, incorporada e foi feito um prédio e tal. Então, eu acho que às vezes ela funciona muito bem, principalmente na questão da preservação. Porque um cara que tem um terreno na Paulista, a última coisa que ele quer é um tombamento, né? É. Não é verdade? Então, eu acho que se ele tiver esse tipo de compensação, é mais fácil para a gente conseguir, pelo menos, manter alguma coisa da cidade, principalmente do patrimônio histórico. Né? Aqui E, é só legal a gente diferenciar a outorga da transferência do direito de construir, né? Que a é, outorga, ela é quando você cobra para construir além do que a lei permite, digamos assim. sim, Enquanto que a transferência é quando você tem um bem tombado, que o proprietário não vai poder usufruir de todo o potencial construtivo daquele lote, então ele tem o direito de transferir esse potencial que ele não pode usar para outro terreno, para outro empreendimento, né? Então, são dois instrumentos muito parecidos, mas que atuam em dimensões diferentes. Aqui em São ah, Paulo, que bom, porque eu sempre ouvi falar ah, desse processo como outorga. Então foi não, legal que você essa é a me transferência do esclareceu. direito de construir, exatamente. Certo. A transferência ela foi muito usada aqui em São Paulo, está sendo muito usada ainda. A gente teve uma lei bem permissiva aqui também em São Paulo, porque ela incentivou a transferência, né? Mas enfim, tem todos os poréns também. Todo instrumento é Sim, assim.
a forma que ele vai ser aplicado diz muito mais do que o instrumento em si, né? Então você Ah, pode sim. pegar um Sempre instrumento. alguém ganha, alguém perde, né? No É, caso. e assim, o instrumento ele é uma casca, né, Eda? Cada Sim. prefeitura vai dando conteúdo para ele, vai conferindo a forma como ele vai sendo aplicado, né? Mas, em tese, a transferência é um instrumento muito importante. Ela não pode ser o único instrumento para preservação de patrimônio, né? De longe, ela não pode ser, mas ela é um instrumento fundamental para a gente pensar em política de patrimônio. E ela é De um instrumento que preservação. é de preservação, exatamente. Ela é um instrumento também que é utilizado com variações, claro, mas em vários países do mundo também. Então, não é assim, é bem pacificada a utilização É, porque desse instrumento. eu morava em São Paulo, sou de São Paulo, e eu lembro quando, na década de 70, final da década de 70, começo da de 80, que iam tombar alguns casarões da Paulista. Então, eu lembro disso, que de um dia para o outro, durante uma noite, as pessoas demoliram tudo, com o móvel, com tudo dentro da casa, Sim, né? Por conta do medo de ser tombado, porque também é uma reserva de mercado enorme, né? A Paulista, principalmente sim. naquela época, acho que era muito mais valorizada que agora que a gente tem outras áreas nobres, como a Berrini, etc., né? Então, eu lembro que assim, você via tapetes, sabe? Coisas assim que as pessoas demoliram, iam lá e começava a demolição para já não ter problema com o tombamento. Então, às Cotombamento. vezes, eu acho que algum tipo de troca, né, no caso de transferência, porque às vezes o que, que sobra dessas casas, né? São vários herdeiros, né, disputando um patrimônio, ou esse patrimônio subdividido, e às vezes as pessoas não têm mais nada, também só tem aquilo ali, né? Então a gente vê que acaba Mas, acontecendo isso, né? Que mas foi bom acontece. você tocar isso. A gente tem ainda aqui uns 9 minutinhos e dá para eu Hum. falar um pouco do que é o que eu tenho, enfim, estudado mais de perto ultimamente, que é justamente o avanço de outros agentes produtores imobiliários que têm técnicas e táticas muito mais violentas do que a gente vinha presenciando. Então, o caso da Paulista é um caso emblemático, por exemplo. Os casarões lá, é, mesmo com transferência do direito de construir, mesmo com outros instrumentos, não tem comparação o ganho que você vai ter construindo um prédio de escritório. Sem Então, dúvida a nenhuma. violência com que você trata esse patrimônio, ela é muito grande, ela é muito escancarada. E esse é um processo que ele vai se repetindo em outras partes da cidade também. Então, a gente vê isso na questão dos despejos, por exemplo, no centro de São Paulo, que tem sido muito constantes. A gente vê isso acontecendo mesmo durante a pandemia, com vários despejos ocorrendo para que, para que as incorporadoras possam levantar os seus prédios. Em relação ao patrimônio histórico, então a gente começa a ter um nível de violência tanto com o patrimônio edificado, mas principalmente, sobretudo, com as pessoas, que é assustador, né? Então, assim, e eu sempre falo, né, por ter passado por essa discussão de planejamento urbano no mestrado, que o planejamento urbano é uma ferramenta, eu critico muito essa dimensão legalista do planejamento urbano brasileiro, né, que tudo a gente resolve por lei. Então, se tem um problema, vamos fazer uma lei, né? Sendo que tem muitos processos que você não vai resolver por lei, porque são processos que são sociais, processos que são econômicos, e que uma lei não vai resolver. E a gente não. E o mais maluco no Brasil é que tem lei que pega e lei que não pega também, né? Exatamente, Também tem isso. Tem lei que querem que pegue, lei que querem que não E pegue, né? Na quem não verdade. quer é que não pega, exatamente. Então, a gente ainda insiste em ficar nessa mesma discussão do planejamento urbano baseado em lei.
sendo que a gente veio, você deu o exemplo do caso da Paulista, e que a gente poderia ficar ainda bons minutos relembrando exemplos aqui em São Paulo e de outras cidades, que não dá tempo de você pensar numa lei. O trator vai lá e passa por cima antes, né? A polícia vai lá e faz a reintegração de posse. Então, o planejamento urbano, a dimensão que a gente tem que pensar ele hoje é uma dimensão de urgência, né? Então, pensar nessas pessoas que estão sendo, enfim, removidas, sendo removidas para onde, né? Esse patrimônio histórico é derrubado, a gente não recupera mais, né? Então, essa dimensão desse capital imobiliário, ela é uma dimensão que precisa ser evidenciada e ser encarada pelo planejamento urbano, né? E a gente já viu, e nossa história urbana mostra de que insistir em lei, insistir em plano diretor como a bala de prata, não vai dar resultado, né? Não, a gente vê que não dá mesmo. Mesmo assim, e aqui mesmo a gente teve esse exemplo no Hotel Municipal, né? Sim, Que também foi, na época eu era do Condefat, aqui municipal, e saiu de dentro, não era, ele era, não era deliberativo, era só consultivo, sim. e estava se pensando em tombar. Mas também foi do mesmo jeito, do dia para a noite, o que tinha importância no prédio foi demolido e até hoje está ali metade demolido, metade não demolido. Então, essas coisas são bem complicadas, né? Exato. Porque as pessoas não têm a menor intenção, né, Sim, de preservar e acham que... E aí também a gente tem aqui, no caso de Prudente, também essa, como uma cidade nova, né, tem 100, vai fazer 103 anos, já houve prefeito aqui falando que não tem que tombar nada, não. Tem que tombar lá em Minas Gerais, lá em Ouro Preto. Não tem nada histórico, né? Então, também, eu acho que uma das soluções é a gente ter muita, já, tipo, no primário, a questão sobre educação patrimonial mesmo, né? não, com Processos certeza. educativos, porque senão você nunca vai acreditar que aquilo tem algum sentido, né? Sim. E assim, essa discussão de patrimônio, né? É porque a gente consegue perceber muito mais fácil olhando, sei lá, para Ouro Preto, falar, aquilo é patrimônio histórico. Ah, Mas mesmo na sim. arquitetura, né, Eda, a gente tem a discussão sobre a preservação do patrimônio modernista, que querendo ou não já está ficando centenário, e ainda tem muita gente que acha que não deve se criar política de patrimônio para prédio modernista, por exemplo, né? Então, esse de fato é um debate, né? Porque o modernista, principalmente, ele está caindo de podre, Tá caindo já. de- Né? Exatamente. Aí envolve técnica construtiva, envolve várias Sim. questões que, enfim, mas ainda há uma certa dificuldade em entender que é patrimônio, né? Que, enfim, essa discussão Não, entendeu do valor histórico. a dimensão estética da arquitetura, né? Eu acho que é Exato. muito difícil de... Ela não é muito comentada, porque fica sempre aquele relativismo, né? Quer dizer, eu quero uma casa. A casa sempre é um objeto dos sonhos, né? Ah, não, eu gosto de tijolo aparente, eu quero uma casa com telhadão, aí eu quero, né? E acaba que você discutir seriamente as questões estéticas da arquitetura, elas não entram, né? Elas não Exato. entram. Então, se É, elas não entram em discussão, o que eu gosto é legal, o que eu não gosto não é, né? Fica mais ou menos por enfim, aí. muito tempo já foi gasto por muita gente discutindo, enfim, valor histórico, valor patrimonial, né? O que pode ser considerado. E eu acho que o debate contemporâneo hoje já é bem pacificado no sentido de que o patrimônio histórico é aquilo que tem valor para um determinado grupo de pessoas, o valor histórico, o valor estético, né? E que isso precisa ser respeitado, né? Então, por exemplo, aqui mesmo em São Paulo hoje, a gente vê debates, inclusive na mídia, que são absolutamente chocantes
de como essa dimensão do patrimônio histórico ela é colocada, né? Então a gente vê, por exemplo, demolição de vilas operárias sendo negligenciadas porque elas estão em determinados locais que não fazem tanto sentido, enquanto que em outros esse processo ele é bem mais noticiado. Então, gente que acha que não tem que preservar patrimônio porque aquilo não faz sentido para o que ele acha importante historicamente ou esteticamente, né? Então, esse debate, ele perpassa também uma dimensão de poder, né? Ou seja, quem tem poder para falar que isso é importante ou não, né? Enfim, esse debate de patrimônio histórico, a gente entraria aqui por muito tempo falando disso. Nossa, nem fale. Bom, vamos falar também sobre o teu tema mais especificamente, né? Que é a cidade na área das finanças. E uma das Sim, coisas também que você falou que você gostaria de discutir seria a questão da gentrificação, né? Então, acho que seria eu acho. legal você Eu acho que a gente pode falar, porque pegar. também tem muita dúvida. Como eu mesmo tinha certeza que o outorga onerosa tinha acontecido e não era da transferência. Mas, então, eu acho que também sempre vai criando muitas dúvidas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, acho que dá para a gente já puxar por por esse próprio gancho que ficou, porque quando a Cris e você vieram me pedir o tema, eu falei o tema que eu estava estudando, né? Mas é um tema meio duro para tratar numa sexta-noite, né? Então eu pensei que lidar pelo lado da gentrificação é um pouco mais palatável. E eu pensei na gentrificação por quê? Porque esse é um debate que tá na moda agora, a gente vê nos jornais, reportagem na Folha, no UOL, você entra, vira e mexe, tem alguma coisa sobre gentrificação. E a gentrificação ela aparece como um processo de que há partes da cidade que eram deterioradas vão sendo recuperadas, uma classe com poder aquisitivo maior vai se mudando e esse vai sendo descrito o processo dessa forma. E o que acontece? Tem gente que começa a achar que esse processo não é tão ruim assim no final das contas, né? Porque você tem áreas tão deterioradas e você melhora elas, então isso no final das Você contas é faz uma bom. bela maquiagem, embrulha para É, presente, então é por aqui, aí. então aqui, por exemplo, o debate, enfim, sobre gentrificação que vem se formando aqui em São Paulo, tem, por exemplo, alguns jornalistas que vão mostrando partes deterioradas de centros históricos e falando assim, os arquitetos são contra a gentrificação, mas deixam a cidade ficar nesse estado. Mas a gentrificação, o problema dela não é exatamente esse. O problema da gentrificação é que é um processo extremamente violento de expulsão de moradores, né? Quando eu digo violento, é violento mesmo. Então a gente tem que tirar um pouco da mente essa ideia da gentrificação como o surgimento de cafés, de escolas de yoga, como se fosse uma, uma parte da cidade que vai sendo tomada pelos hipsters, né? Como muita gente acha que é. Na verdade, não. A gentrificação ela é um processo de expulsão. Eu acho que é muito importante frisar isso, é um processo de expulsão e de uma parte de moradores, expulsão das mais violentas formas possíveis. Você tem relatos, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, de violência física, de inquilino que corta energia elétrica, que ameaça, proprietário que ameaça inquilino, na verdade. E tudo isso, e você começa então a ter essas partes da cidade, elas começam a ser dominadas por determinadas empresas que vão construindo prédios residenciais e vão alugando esses prédios. Esse processo aqui em São Paulo, ele está um pouco mais evidente hoje no centro, que você tem algumas empresas que estão construindo esses estúdios, esses apartamentos bem pequenininhos, de 15, 20, 30 metros quadrados, e elas vão construindo esse monte de apartamentos, vão colocando em plataformas como Airbnb, ou mesmo criam suas próprias plataformas, colocam um preço de locação altíssimo e impedem que classes populares ocupem esses espaços, né?
Então, você tem a concentração, todo o estoque de habitação de uma determinada parte da cidade na mão de algumas empresas que exploram esse estoque somente com vistas à obtenção de ganhos financeiros, né? Então, esse é um problema muito grande. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, está começando a ficar impossível, até mesmo para uma classe média, morar em determinados lugares, sabe? Então, você tem que pagar 3.000, R$ 3.500 de aluguel num apartamento de 20 metros quadrados. Então, esse é um processo muito complicado. E eu acho que a gente precisa parar um pouco de maquiar ele com essa história de cafés e lojas de hipsters, Produto encarar ele como, natural. encarar ele como que ele é, um processo violento de expulsão de classes populares e a dominação do estoque habitacional por poucas empresas. Eu acho que é isso. E até o Felipe, né? A gente conversou sobre isso, né? E Sim, com essa questão das pessoas trabalharem em casa, fica impossível você trabalhar num lugar de 15 metros quadrados, né? exato. Então, eu acho que tem que ser repensado, né? Porque se você pensar, São Paulo, as grandes metrópoles no geral, tem muita gente que mora sozinho e muita gente que usa o apartamento, basicamente a casa, só para dormir mesmo, né? Mas Sim, a pandemia, ela levou para um outro lugar, né? Que será que vai ser a única, né? A gente tem que estar sempre se perguntando sobre isso. Acredito que abriu uma porta aí muito complicada, né? não é. E esses apartamentos aí, eu acho que estão fadados ao... E o que né? precisa Porque se ficar você... claro é que esses apartamentos, eles estão na mão de pouquíssimas empresas. Então, aqui, por exemplo, tem, enfim, tem pessoas que defendem que quanto mais apartamento você construir, por exemplo, no centro, maior vai ser a possibilidade de mais gente voltar para o centro ficar mais habitado, né? Que geralmente o centro da cidade sofre um processo de não ter muita residência, muita gente morando, né? Então, durante o dia tem movimento comercial e à noite esvazia. Mas o problema é que esses apartamentos eles estão ficando na mão de pouquíssimas empresas. Pouquíssimas. E se a gente fizer o follow the money, né, for seguir no dinheiro, essas, no final das contas, são poucas empresas globais que dominam quase todo não, mas boa parte do estoque habitacional de muitas cidades do mundo. Então, um processo ali que a gente acha que, não, um apartamento de 15 metros quadrados da Vitacom no centro de São Paulo, mas no final das contas, se a gente for seguindo todo o processo dessa empresa, a gente vai perceber que tem uma dimensão de um capital global que impacta completamente a produção das nossas cidades. Bom, eu queria, agora acho que a gente pode falar sobre Prudente, né? Já que você Sim, morou aqui e fez projeto de pesquisa, inclusive aqui, para a gente encerrar nossa live. sim. E queria que você falasse um pouco, porque você fez um trabalho sobre, mais especificamente, o teu trabalho foi sobre o Jardim Bom Giovanni, né? E aí eu queria que você falasse sobre esse trabalho, sobre a cidade em si mesmo, as coisas que você acha interessante, o que você acha que seria interessante acontecer aqui, dentro dessa tua área de pesquisa, né? Bom, eu tenho um carinho muito grande por Prudente, na verdade, né? E foi meu começo de pesquisa foi em Prudente no Jardim Bom Giovanni, né? Eu fui estudar, aqui, enfim, quem é de Prudente sabe, a UnoEst, que é a universidade particular, ela se instalou quando ela surgiu no Jardim Bom Giovanni, que era um bairro rico de Prudente, né? Um bairro onde morava, um bairro de classe alta. Então, eu fui estudar esse processo de como esses moradores de classe alta se relacionavam com esses estudantes, enfim, os problemas que vieram dessas duas diferenças, né, de sociabilização na cidade. E aí eu acabei desembocando minha pesquisa, Eda, na discussão dos condomínios fechados, né? Ah, tá. Porque
o Jardim Bom Giovanni ele esvaziou ali, mais ou menos nos 2000 ali, porque muita gente se mudou para o Dama, né? Então, muita gente que morava no Bom Giovanni acabou se mudando para o Dama. Então, eu também fui entender um pouco desse processo. E aí eu acabei minha pesquisa tentando entender por que, que os moradores do Bom Giovanni estavam se mudando para o Dama. E as respostas eram sempre É, aquelas que eu falei antes, sabe? Ah, porque tá na moda morar em condomínio fechado, porque é chique. Então, eu acho é. que isso revela muito da complexidade de Prudente, assim, sabe? Que é uma cidade que acaba que você tem uma dificuldade em promover ali uma, uma vida urbana mesmo, né? Você tem essa elite que quer se esconder nos damas e ficar lá longe de tudo e de todos, e que atrapalha. Mas Prudente é uma cidade que tem muito potencial. Eu acho o Parque do Povo um espaço incrível. Eu só acho ele estreito, porque quando eu mudei para cá, ele ainda Ah, não existia. E aí eu achei que a única coisa que eu acho que na época você tinha condições de ter largado mais, né? sim, com E certeza. fora que também não é da época que eu bem mais antigo. O tal do Bosque, que era no centro da cidade, né? Então, Prudente, eu acho Prudente uma cidade muito agradável, bonita, né? Muito limpa. Sim, E aí a gente vê eu fico muito triste de ver que as pessoas não usam a cidade, né? Eu acho que falta muito essa questão, essa dimensão mesmo de deixar a cidade mais agradável, né? E é uma cidade bastante segura também, né? sim. Se a gente pegar perto dos índices de violência de outros lugares. Não, é que eu ia comentar que o único lugar que eu fui assaltado foi em Prudente. Mas ela é segura, né, apesar disso. Não, porque se a gente pegar os índices, acho que é um dos mais baixos, né? De Não cidades do é. mesmo porte. Sim, não, Né? com Ah, você certeza. conseguiu, então, ser assaltado em Prudente. A estatística sou eu. É, mas não, eu Então, se concordo com. você vier morar aqui, você vai para condomínio. Vou procurar um terreno no Dama. Vai. Eu concordo com você. Assim, Prudente tem muita potencialidade, tem muitos espaços subexplorados ali. E é uma cidade que. E é uma cidade que tem. Ela tem uma importância na região, né? Então, é muita gente das cidades, mesmo do Sim. norte do Paraná, enfim, de outros lugares que vão para Prudente, né? Então, assim, Prudente tem muito mais potencialidade do que ela está sendo explorada, né? E, enfim, acho que também é um desafio para a gente, né? Pensar, enfim, outras... eu sou de fora, né? Então, assim, o Parque do Povo, quem vai para Prudente de fora, o Parque do Povo é encantador. Tem o problema do córrego estar canalizado? Tem o problema do córrego estar canalizado, né? E, enfim, meus amigos da gestão ambiental me matam. Mas o espaço é muito agradável para o Parque do Povo, né? E, enfim, eu acho que sim, tem muito mais potencialidade para ser explorada na cidade. Então, tá. E aí, quanto às questões de aplicação de leis tal, aqui em Prudente, você trabalhou com alguma coisa nesse sentido ou não? Você fez, Não, não. você trabalhou mesmo com essa pesquisa, É, mais imprudente, relacionada. de pesquisa, eu trabalhei mesmo só com o Jardim Bom Giovanni. A parte de planejamento urbano eu não entrei na época. Eu fiz também planejamento urbano quando eu vim para a FAUSP. Ah, tá. Então tá bom, Tá Elvis. bom. Muito obrigado. Eu que Adorei agradeço, conversar com Eda. você. Quando você vier aqui para Prudente, vai na escola para a gente, quem sabe, dá para a gente tomar um café Tomar um café e pessoalmente. bater um papo. Exatamente. Mas muito legal o teu trabalho, achei bem interessante, porque quando você falou que você ia falar sobre economia, eu falei, ai, meu Deus, a gente sempre fica. Mas eu achei muito legal, adorei, ficou muito claro que você explicou para a gente aqui. E a gente está sempre de portas abertas para você, para que você quiser, tá bom?
Obrigado, Eda. Então Eu que tá. agradeço o convite. Tchau, tchau. Tá, tchau. Beijos. Até a Beijo. próxima.